Vamos lá então, rapaziada, vamos fazer a questão de número 7 da parte de geometria espacial, uma questão muito bacana de se fazer, uma questão que leva em consideração aqui o conceito de um cilindro e da sua planificação. Por que é um conceito bacana? Quando a gente fala de figuras espaciais, nós sempre nos prendemos às figuras planas para, a partir dessas planas, criar figuras do espaço. Significa que quando a gente pega uma figura espacial, essa figura tem uma planificação, né? Para que você possa, a partir dessa planificação, criar modelos em que essas figuras espaciais podem ter sido criadas. Então você pega um cilindro, por exemplo, você consegue fazer um cilindro a partir de uma folha de papel. Basta que você tenha uma folha de papel retangular. E se você dobra ela, dobra não, né? Mas curva ela de uma maneira especial, você consegue formar um cilindro. Só que o bacana da gente é que quando a gente fala de cilindros, essa planificação do cilindro, ela vai gerar, quando você cria assim as suas bases, uma circunferência. E circunferência, meu amigo, tem suas particularidades, né? Porque o comprimento de uma circunferência, por exemplo, ele é calculado de uma maneira bem especial, 2π vezes o raio. Então vamos ver a questão propriamente dita, vamos resolver a questão. A questão diz assim: uma artesã confecciona dois diferentes tipos de vela, ornamentalmente, a partir de modelos feitos com cartões de papel retangulares de 20 por 10 centímetros. Está aqui. Só que ela pode fazer assim ou comprido. Unindo os dois opostos do cartão de duas maneiras, a artesã forma cilindros e em seguida preenche completamente com parafina. Supondo que o custo da vela seja diretamente proporcional ao volume de cada parafina, ou seja, o custo da vela seria diretamente proporcional ao volume dessa vela. Em relação ao custo da vela do tipo 1, o tipo 2 será o quê? Ou seja, comparando o custo da vela do tipo 1 em relação ao do tipo 2. Então vamos fazer o seguinte, ó. De uma maneira bem à vontade, vamos primeiro para o tipo 1. Usando esse mesmo espaço, esse é o nosso tipo 1. O que nós vamos calcular aqui, primeiro é o seu volume. Mas para calcular o volume, como é que a gente calcula o volume do cilindro mesmo, hein? Ele é π vezes r ao quadrado vezes a altura. Esse π vezes r ao quadrado é a área da base, né? Significa que precisamos do raio. E ele diz que essa circunferência daqui foi gerada, essa circunferência daqui, foi gerada por esse comprimento. Ou seja, se eu sei que o comprimento de uma circunferência é 2πr e digo que o comprimento dessa circunferência é de 20 centímetros, significa que o raio dessa circunferência vai ser 20 dividido por 2π, ou seja, 10 dividido por π centímetros. Então calculamos o volume 1. O volume da figura 1 vai ser π vezes o raio ao quadrado, então 10 ao quadrado dá 100, π ao quadrado dá π ao quadrado, vezes a altura, que nesse caso a altura é 10. Ó, isso dá 1000 sobre π. Então vamos escrever aqui em cima, né? Posso escrever aqui em cima, aqui do tipo 1, o volume 1 é igual a 1000π, 1000 sobre π, significa que o custo 1, ele é um K vezes 1000 sobre π. Que beleza, hein? Pagar aqui, vamos fazer agora o cálculo do tipo 2. Inserir o cálculo do tipo 2.
tipo 2 vai ser primeiro o comprimento, né? Que o comprimento agora que gera essa circunferência menorzinha, que também é 2πr, é igual a 10. Significa que o raio vale 10 dividido por 2π. Então o raio vale 5 dividido por π. Significa então para a gente que o volume 2 desse cilindro vai ser π vezes esse raio ao quadrado, que é 100. Vamos botar direto, né? 5 ao quadrado, 25 sobre π ao quadrado, vezes a altura, e a altura é 20. Ó, se a gente cortar isso daqui, 25, 50, 500 dividido por π. Então significa que o nosso C2, usando o mesmo princípio, ele vai ser uma constante vezes o volume 500 sobre π. Ora, vamos pegar aquelas informações lá e transportar para cá para a gente poder comparar e ver o que a gente está escrevendo, né? Nós estamos mostrando que existem dois custos, o custo do tipo 1 e o custo do tipo 2. O custo da vela do tipo 1, como é diretamente proporcional ao seu volume, é uma constante qualquer, não importa qual seja, um valor qualquer, vezes o volume que nós acabamos de calcular, que é esse número estranho aqui, 1000 dividido por π. Que não importa, até mesmo porque π é um número real. O 2 seria uma constante vezes 500 dividido por π. Se eu quero saber o custo da vela 1 em relação ao custo da vela 2, eu vou pegar o custo da vela 1 e vou dividir pelo custo da vela 2. Só que quando a gente divide uma coisa como essa, é comum que a gente faça o quê? Mantenha a primeira fração e multiplique pelo inverso da segunda fração. Olha que beleza. O π é cancelado, o k, que é essa constante, é cancelada, e a única coisa que nós teremos é o 1000 dividido por 500, que dá 2. Significa dizer que se o custo é proporcional ao volume, então o custo da vela 1 é o dobro do custo da vela 2. Então a nossa opção, letra B. Ok? Bem, então vamos lá, pessoal. Questão número 8. Diz assim, né? Devido a fortes ventos, uma empresa exploradora de petróleo resolveu reforçar a segurança de suas plataformas marítimas colocando cabos de aço para melhor afixar a torre central. Considere que os cabos ficarão perfeitamente esticados e terão uma extremidade no ponto médio das arestas laterais da torre central, que seria essa pirâmide aqui, né? E outra no vértice da base da plataforma, que é um quadrado com lados paralelos aos lados da plataforma. A altura e a aresta da base da torre central são 24 e 6 raiz de 2. E o lado da base da plataforma mede 19 raiz de 2 metros. Pede a medida do cabo. Então, se a gente olhar para a figura, só para a pirâmide primeiro, tá? Se essa altura toda é de 24 e você coloca pontos médios aqui, então com certeza essa altura daqui é de 12. O que a gente vai falar é o seguinte, ó, se aqui é 6 raiz de 2 e aqui é ponto médio, então essa medida daqui é 3 raiz de 2. Porque se a razão de semelhança
Esse é metade desse, com a altura, não é isso? Ou seja, se essa altura é a metade de tudo, então essa base é a metade dessa base. Então isso é 3 raiz de 2. Ora, se eu coloco uma diagonal aqui, ó, pelo princípio que se de um triângulo retângulo de cateto de hipotenusa L, isso é L raiz de 2 sobre 2, L raiz de 2 sobre 2, se esses ângulos são de 45, ou seja, a metade de um quadrado, então isso daqui tem que valer 6, né? Porque tudo valeria 12, então isso é 6, automaticamente esse pedaço é 3. O que acontece se a gente refletir esses pontos, fizer isso aqui, ó, tá? Tanto de um lado para o outro, né? Fizer isso para os dois lados. Nós vamos ter um pedação aqui, que é 12, menos esse pedacinho, menos esses dois pedaços aqui, que vale 3 e 3, ou seja, 6. Então 12, tudo, menos 6 dá 6. Ou seja, 3 para cada pedaço. Isso vai medir 3, isso vai medir 3. Entenderam o que eu fiz? Eu peguei e refleti lados paralelos à minha base. Se a gente parar para pensar, a minha figura agora é formada por uma outra base quadrada envolvendo essa, com lados paralelos. E o meu cabo vai vir exatamente aqui, ó. O que eu quero medir é esse valor daqui. Ora, se você pegar agora a diagonal do maiorzão e fizer isso, o triângulo retângulo vai ser montado aqui. Quem é o meu cateto? É a medida que vai dessa ponta a essa ponta. Quem é a minha altura? Minha altura é a medida que vai dessa ponta a essa ponta. Então eu tenho um triangulão retângulo de altura 12, hipotenusa que eu quero descobrir. E esse cateto? Ah, esse cateto é mole. Por quê? Porque isso daqui é a diagonal também desse quadradão que tem lado 19 raiz de 2. 19 raiz de 2, então até a metade é 19. Se até a metade é 19, eu estou tirando, para ser catetão, ó, eu estou tirando esse pedaço. E estou ficando apenas com esse pedaço aqui. O meu triângulo é esse pedaço aqui. Ok? Então estou pegando 19, que é essa medida aqui, e estou tirando esse pedacinho aqui, ou seja, estou tirando 3. 19 menos 3, 16. Estou ficando então com x ao quadrado igual a 12 ao quadrado mais 16 ao quadrado. Estou ficando com x ao quadrado igual a 144 mais 256. Ficando com x ao quadrado igual a 400. Estou ficando com x igual a raiz quadrada de 400, que é 20. Beleza? Para nossa sorte, a questão que dá a raiz quadrada de 400, as opções vieram somente como raiz 400 mesmo. E gabarito letra D. Tá ok? Bem, fiquem com Deus, até uma próxima, se Deus quiser, e até mais.